Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. Se você ainda não conhece a gente, o Saúde Business é um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também é o canal oficial dos eventos hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. No episódio de hoje, vamos discutir uma questão cada vez mais estratégica para as instituições de saúde, que é como conhecer melhor quem procura atendimento, né? E como transformar essa experiência, gerar valor e ter desfechos clínicos cada vez melhores. Para essa conversa, eu recebo hoje Gonçalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. E a Aline Shibana, gerente do escritório de valor do AC Camargo Cancer Center. Obrigado, Bem-vinda, Amanda, Aline. pelo convite, é um prazer. Para a gente começar esquentando aqui os motores, Gonçalo, eu vou começar com você. Quando a gente fala em saúde, por que é importante a gente ampliar a visão de paciente, ver ele com esse olhar de cliente, né, para a gente ter uma experiência melhor? Por que isso é importante? Eu vou mais longe, eu acho que não me interessa olhar para o cliente, principalmente do ponto de vista do SUS. Me interessa olhar para o cidadão. O cidadão tem direitos e nós temos que oferecer uma alternativa para os direitos do cidadão. Então, ele é sim um paciente, é um cliente, sim, mas eu tenho que vê-lo mais como cidadão, um cidadão portador de direitos. E aí, nestes tempos que nós estamos vivendo, em que estamos vivendo mais, nós temos que garantir aos nossos cidadãos uma vida melhor. Vive mais e vive melhor. Aline, de que forma o conceito de cuidado centrado na pessoa se conecta com o modelo de saúde baseado em valor? Acho que quando a gente pensa em assistência à saúde baseada em valor, de fato a gente está olhando para o melhor desfecho para aquele paciente, mas ao mesmo tempo a gente olha de uma forma mais ampla para o sistema de saúde, que é o grande financiador. Né? Não dá para eu querer falar, olha, eu tenho um desfecho maravilhoso, mas ao custo de 100 milhões. Quem é que paga essa conta? Quando a gente fala de assistência à saúde baseada em valor, de fato, a gente olha como é que eu otimizo, olhando para a demanda desse paciente, né, o melhor desfecho pelo menor custo. Ou seja, como é que eu coordeno toda a assistência, amarro tudo, combino entre os diferentes players para que, de fato, a gente consiga entregar aquele desfecho que é super bom, mas também sem desperdícios, sem onerar o sistema com medicamentos, por exemplo, de alto custo que não fazem sentido para aquele paciente. Então, acho que entra muito numa visão global de tudo que aquele paciente precisa para que, de fato, a gente chegue lá no resultado final. Eu acho que é importante, quando a gente fala em valor, a gente lembrar que a característica mais importante do valor é a pertinência. Exato. Fazer coisas que não são pertinentes é impossível falar de valor. E você acha que o valor, a saúde baseada em valor, é um caminho para essa saída do setor que está com custos super pressionado, a margem super pressionada, o envelhecimento populacional, uma série de fatores que a gente vê que a conta não fecha no final? Você acredita que a saúde baseada em valor pode ser um caminho para tentar solucionar esse cenário de crise? Neste momento, não. Não? E eu acho que o valor não veio aí para resolver problemas de crise de financiamento. E a gente entender que o valor veio para resolver crises de financiamento vai nos levar para a lata do lixo. O valor não veio para isso. O valor veio para uma ideia de um melhor processo de atenção à saúde voltado para melhorar a vida dos cidadãos. E se você olhar para o valor com esse olhar financeiro, estamos indo para a lata do lixo. E segundo, falar em valor numa sociedade tão desigual quanto a nossa é hipocrisia, na maior parte das vezes. Então, sim, temos que ter consciência de que é fundamental discutir valor, na medida que nossas organizações consigam
ir no sentido do valor, elas devem ir, mas imaginar que isso vai resolver os problemas graves que a nossa sociedade tem de desigualdade é hipocrisia. Certo. Eu concordo com o Gonçalo, viu, nesse ponto. A saúde baseada em valor não é bala de prata, Sim. o sistema. É uma forma de você remodelar a assistência centrada naquela condição de saúde do paciente. Então, você vai olhar para o que o paciente precisa, com a condição de saúde dele, e remodelar a assistência. Mas aí existem, como o Gonçalo já mencionou, uma miríade de coisas que a gente precisa, como sociedade, trabalhar. Então, tem as desigualdades, tem também problemas graves de segurança do paciente, que também oneram muito o sistema de saúde, Sim. e a gente vem discutindo isso desde 1999. Sim. Então, um paciente ele pode não ter nenhuma complicação, ir embora em um dia, ter um desfecho maravilhoso de, por exemplo, da cirurgia ser um sucesso, mas ter operado a perna errada. Então, aí entra numa outra questão, né? E como é que a abordagem da saúde em valor, além de, obviamente, buscar melhores desfechos clínicos, como contribui para os indicadores de segurança, satisfação da qualidade e reputação das instituições? Não existe entrega de valor sem segurança do paciente. São indissociáveis. E está aí no exemplo que eu dei antes. Não adianta nada eu falar, poxa, meu desfecho foi maravilhoso, mas eu esqueci uma compressa dentro do paciente. Não existe. Ou o desfecho pode ter sido maravilhoso, mas eu operei a perna errada. Então são coisas tão básicas que acontecem e que vão afetar a vida daquele paciente. E isso foi o que a gente discutiu no nosso painel. Quando a gente fala de experiência do paciente, geralmente a gente mede com NPS, né? E aí você indicaria meu hospital para um amigo seu? Sim. Isso está envolvido com talvez sua experiência em relação à assistência, de acolhimento, empatia, etc. Mas também de hotelaria, do tamanho da TV do quarto, da qualidade da refeição. A pergunta que a gente deveria fazer é: você veio para o meu hospital com um problema, você teve seu problema resolvido? Você está melhor depois que você passou no meu hospital? Ou você saiu 1000 vezes pior do que quando você entrou? Porque não é isso que a gente quer quando a gente procura a ajuda do sistema de saúde. Você quer complementar com alguma coisa, Não, Gonçalo? eu acho que é fundamental a gente lembrar que as questões relativas à segurança, elas têm que ocupar um espaço central na discussão hoje. Quer dizer, uma coisa é fazer o certo, e é um pouco mais fácil do que evitar fazer o errado. Evitar fazer o errado é mais difícil, e evitar fazer o errado exige investimento. Fazer o certo, quando você planeja fazer alguma coisa, você planeja fazer alguma coisa certa. Então, tudo que diz respeito a custos está previsto para fazer o certo. Agora, evitar fazer o errado exige investimento e exige necessariamente vontade. E isso é diferente em todas as organizações. Por isso que esse discurso que nós começamos a fazer aqui no Brasil, a partir de 99, né, é um discurso diferente. Mas no mundo, isso começou na década de 70. Nós estamos 20 anos atrasados quando nós entramos nesse discurso. E o governo, o SUS, só começou a falar em segurança em 2013. Mais para frente ainda. A primeira portaria da Anvisa que fala em segurança do paciente é de 2013. Né? Não matar. Nós começamos a falar em 2013. Então, nós estamos atrasados e temos muita lição por fazer. Por isso que o valor vem depois. Nós ainda temos muito o que fazer para conseguir fazer melhores entregas. E o que você acha que deve ser a prioridade para a gente recuperar esse atraso, Gonçalo? Olha, primeiro tem que levar a sério o artigo 196 da Constituição, tanto no setor público quanto no setor privado. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, seja iniciativa privada, seja iniciativa pública. Eu acho que essa é a questão crítica. A segunda questão crítica é que nós temos que construir uma sociedade mais igual. Nossa sociedade é muito desigual. Eu falava, inclusive, lá na nossa apresentação,
olhando para a plateia que estava presente, quantos negros nós tínhamos presentes na plateia? Praticamente não tínhamos negros. Sim. 56% da população brasileira se autodenomina negra ou parda. Então, alguma coisa está errada, né? Sim. E nós temos que corrigir esses erros. Nós temos que ter um espaço de mais igualdade. Quer dizer, querer fazer o bem de forma desigual, eu acho que não deve dar certo. Como fazer para melhorar isso? Nós temos que acordar para a necessidade de ter uma sociedade mais igual. Aline, quer complementar ou não? Falou tudo. Pensando em estratégia de saúde baseada em valor, por onde começar aquele gestor que quer de fato implementar isso? Olha, algo que eu acho que é primordial é desenhar a linha de cuidado para aquela doença que é mais prevalente ali dentro do cuidado do hospital desse gestor. Por exemplo, eu recebo muito infarto. Tá bom, então vamos trabalhar em cima de infarto? Como que é essa população? Como que ele chega? O que eu posso fazer e costurar toda a assistência dele para que saia tudo da forma mais eficiente possível, sem ter barreiras que vão atrasar o tratamento e piorar o desfecho? Como é que eu seleciono os profissionais? Qual que vai ser o protocolo que vai ser integrado e coordenado? Eu acho que tudo começa com um bom desenho, primeiro um estudo, né, do que você atende, daquelas que são as maiores dores dentro do seu hospital, e desenhar a linha de cuidado, porque a partir dela, à medida que você vai rodando mais pacientes, você melhora a eficiência e vai melhorando o desfecho. Esse é o resultado que a gente espera. Eu acho que é importante, ouvindo a Aline falar, a Aline é uma profissional da área fim, né? Diferente, eu sou um sanitarista. Mas eu acho que tem um recado importante para ser dado a quem for assistir isso tudo aqui, é que você que está nos assistindo não deve ter uma visão cartesiana. Não é uma questão de isto antes daquilo. É isto quando isto é possível e tudo, de alguma maneira, terá que ser feito. Então, se trata de ter uma visão dialética e não cartesiana da realidade para conseguir fazer o que for dando para ser feito e ir fazendo. O que não podemos fazer é ficar parado. O senhor acha que o paciente ele é pouco ouvido hoje? Ele não é ouvido. Bom. Ponto. E o que a gente precisa fazer para mudar isso? É trocar de orelha. Perfeito. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria agradecer muito a Aline e o Gonçalo pela presença, pelo tempo. Foi apertado, mas deu tempo. Muito obrigada. E para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, seja gestor, seja profissional de saúde, uma inspiração, uma recomendação, um caminho, o que vocês acharem mais cabível aqui para o momento. A mensagem é muito o que o Gonçalo falou. O feito é melhor do que o perfeito. Comece. Se você tem vontade de cuidar melhor ali das pessoas, levanta dado, vai estudar, mergulha, entenda o problema e começa. Só começa, porque isso já é o suficiente para você ir aprendendo e implementando ciclos de melhoria. Sabe? É claro que existem formas, frameworks que facilitam o processo. Então, por exemplo, você desenhar a linha de cuidado, lógico que facilita. Faz você bater cabeça menos tempo. Mas o fato de simplesmente sair da inércia e começar, eu acho que já é uma grande mensagem que o Gonçalo trouxe. A utopia é uma realidade a ser transformada. E eu acho que nós temos que abraçar as utopias e transformá-las em realidade. Muito obrigada, viu? Obrigado, mais uma vez. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.